E aí, produção? Gostei do aviso de problema técnico, foi massa. Abraço, Davidson, na área. Grande Gilvan. Olha o Gilvan aí. Marcílio, nosso convidado de quarta-feira, primeiro tempo, 19 horas. Nosso querido Marcílio, treinador do Confiança. Fera. Um dos maiores profissionais de futebol de Sergipe, esse rapaz aí. Sério. Eu tenho o prazer sempre de dizer que é meu amigo. Pessoa séria, conhece muito de bola. Esse rapaz aí chamado Marcílio vai estar aqui no Papo de Trivela de quarta-feira, desfilando todo o seu conhecimento. Grande abraço, parceiro. Obrigado por estar sempre aqui com a gente. Marcos Etiope, esse é outra fera. Grande amigo, meu parceiro. Já jogou muito basquete. Nunca vi batendo um baba. Um baba de futebol. Mas basquete, sei que isso aí foi uma fera. Tamo junto, Marcílio. Quarta-feira vamos estar aqui. Vamos ver se você bate de trivela mesmo. Tá bom, meu amigo? Gilson Arlan. Preto Casagrande já está na área. E a gente já vai chamar ele aqui. Produção, entre em contato aí com o Gilson Arlan para a gente marcar o papo de trivela dele. Vou chamar logo o nosso querido Preto Casagrande. Paranaense fera que veio parar na Bahia. Esse cara tem muitas histórias, meu irmão. Tal do Preto Casagrande. Tem muita história essa figura rara. Grande Preto! Obrigado, meu irmão, por ter atendido o nosso convite de participar do Papo de Trivela. Você que batia de trivela com uma facilidade impressionante. Parecia até fácil bater de trivela quando você batia. Obrigado, irmão, por estar aqui. Boa noite. Grande abraço, Preto. Primeiramente, agradecer o convite aí, dizer que eu fiquei feliz pelo convite e obrigado pelas palavras. A gente sabe que teve um período muito feliz da minha vida em que eu realmente consegui ter sucesso e êxito na minha carreira como atleta. E hoje em dia, logicamente, que ser convidado para lives é por tudo aquilo que eu fiz quando vesti as cores dos clubes onde passei. Então, obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo aí, tentar interagir, trocar ideias, falar da atualidade do futebol e, enfim, aprender um pouco também com essa troca de informações da gente aqui. Muito bem. Preto Casagrande. Na verdade, Carlos Eduardo Casagrande, paranaense, de Cascavel, né? Como é que você veio parar na Bahia, amigo? Primeiro você começou no Vasco, você saiu do Paraná para o Vasco. Como foi esse início de carreira sua, Preto? Eu jogava futsal, né? Joguei muitos anos lá em Cascavel, na minha cidade natal. Joguei Sim. dos 6 até os 14 anos só futsal. E aí, Ali é nesse período, forte o futsal, né? eles dão muito ênfase, né? A garotada joga muito mais futsal do que o próprio campo. E aí, nesse processo, eu joguei contra o Vasco umas 4, 5 vezes e fui convidado para fazer o teste no campo. E aí, logo na primeira semana, graças a Deus, as coisas caminharam bem, já recebi o convite para ficar e já permaneci lá embaixo da arquibancada, período que eu fiquei durante 5 anos e meio da minha juventude, né? Da minha troca ali, pré-adolescência até Sim, os sim. 21 anos, quando vim pro Vitória a primeira vez. Muito bem. Preto, você, a exemplo, por exemplo, de Wesley, você, no meu entendimento, no meu modesto entendimento, foi um jogador que fez sucesso nos dois grandes da Bahia, né? Você, a torcida do Bahia até hoje gosta do Preto, a torcida do Vitória também, são duas torcidas que têm admiração por você, pela pessoa, pelo futebol que você desempenhou aqui, por tudo que você fez, né? Como é hoje Eduardo Casagrande, Carlos Eduardo Casagrande, se sente cidadão baiano, como foi essa experiência de jogar na dupla Bavi e até hoje ser reconhecido e ser querido pelas duas maiores torcidas do estado, Pedro? É um grande mérito que eu tenho, um grande
conquista, né, pessoal, porque muito poucos conseguiram, né? Então você carregar Exatamente. isso me dá assim bastante alegria, né, pelo respeito e admiração que as duas torcidas têm comigo. Acho que se a gente contar aí, foram mais de 100 que tentaram essa mesma trajetória e poucos, muito poucos que tiveram sucesso e êxito nos dois clubes. E esse Exatamente. respeito principalmente das duas torcidas. Então acho que esse Exatamente. é um grande título e conquista que eu tenho pessoal, que eu carrego com muito orgulho, né, pelo fato, e acho que é uma das coisas, até o porquê que eu escolhi Salvador para morar. Eu não sou cidadão soteropolitano, porque até hoje não me entregaram um título de cidadão, e até eu fico intrigado com isso, que tem cada figura aí que passa 2 dias do ano aqui e ganha É título verdade. de cidadão soteropolitano, Você disse e tudo. Verdade. eu que estou aqui há quase 20 anos, gero emprego, tenho mais de 100 funcionários baianos, enfim, uma trajetória, 2 filhos baianos, até hoje não consegui esse título. Não que me faça falta, mas eu acho que pelo pouco que eu fiz aqui nessa terra, e lógico, por escolher Salvador para morar, como minha vida para sempre agora, eu acho que eu mereci esse título que até hoje não chegou. Verdade. Tantos títulos na carreira, né? Mas um título desse, eu sei que faz falta. Eu acho que é uma questão de merecimento mesmo. Você disse uma coisa interessante. Tem pessoas que passam por Salvador e têm o título de cidadão soteropolitano. É verdade. Eu acho que você tem serviço prestado, sim, que poderia lhe caber tranquilamente essa homenagem de cidadão soteropolitano. E você que fez a alegria, não só fez a alegria das torcidas de Bahia e Vitória, como hoje é um empresário de sucesso, né, dentro do ramo que você escolheu, da sua atividade, dentro de Salvador, gera empregos, como você bem disse. Eu acho isso muito legal. Mas você tem um carinho muito especial por essa cidade, né, Preto? Você não resolveu morar aqui à toa. Né? O futebol às vezes traz uma pessoa que vem, passa aquele período de contrato e vai embora. Mas você parece que se apaixonou pela terra. Esse encanto, né, Aldo? Eu acho que o soteropolitano, ele é um cara muito hospitaleiro, ele trata o turista como poucos no Brasil, ele tem esse lado, né, de carinho, de respeito, de viver feliz, de qualidade de vida, de estar sempre bem-humorado. Então, esses foram alguns do que eu recebi desde a primeira passagem aqui no Vitória, em 96, quando eu cheguei, e isso já Sim. me encantou logo de início. E aí, logicamente, os títulos, né, 3 anos e meio em cada clube, casei aqui no ano de 2000, 2 filhos baianos, a geração de empregos, como você disse, as empresas que eu adquiri, a maneira como eu me envolvi com a cidade, me dão assim praticamente a certeza de que dificilmente eu sairei de Salvador num futuro próximo. Então, adoro Salvador, acho o clima maravilhoso, as pessoas me tratam com um respeito, um carinho absurdo. A gente sabe que existe o preconceito, principalmente do povo do Sul e Sudeste com o nordestino, mas eu, como um cara Verdade. lá do Sul, do Paraná, cheguei aqui, fui muito bem recebido. Por onde vou, falo muito bem de Salvador, adoro essa terra. Como eu te falei, tenho 2 filhos baianos com muito orgulho e espero ficar aqui por muitos e muitos anos ainda. Muito bem. Meu bem na live. Beijo, meu bem. Preto, Bahia e Vitória. A gente, os dois maiores da cidade, eu sei que tem torcedores aí, exemplo do meu sobrinho Joab, meu amigo Neemias, que são Vitória, como tem outros Bahias aí na live. Mas você diria que tem alguma diferença entre os dois clubes em termos de realização? Onde é que você foi mais feliz? O número de títulos maior lhe deu essa condição de ser mais feliz de um em relação ao outro, aqui na Bahia? Eu acho que foram 2 momentos distintos da minha carreira, né? O Vitória, como se fosse um recomeço. Você sabe que os 5 anos que eu permaneci no Vasco não foram suficientes para ter um sucesso na equipe profissional. Eu fui emprestado a primeira vez para o Olaria, depois no ano seguinte fui vendido para o Vitória. Então eu considero que meu reinício ou início da minha carreira, eu considero que foi no Vitória. Então sou muito grato, né, a tudo que aconteceu, às pessoas que me acolheram aqui, e foi um início.
Já quando eu voltei para o Bahia, quando eu vim de Portugal, já era um outro momento da minha carreira, eu já estava mais maduro, logicamente, e eu considero que eu fui mais protagonista quando joguei no Bahia. Né? Na época do É, Vitória eu era um jovem, que tinha Petkovic na minha frente, que tinha Bebeto, que tinha Túlio, enfim, alguns outros protagonistas na época, mas em 2001, por exemplo, eu era o protagonista do time do brasileiro do Bahia, que nós ficamos entre os 8. Então, fomos campeões do Nordeste, eu fazendo um gol na final, sendo escolhido o melhor em campo. Então, me verdade. tornei protagonista e talvez em função disso eu fui um pouco mais ídolo. A torcida do Bahia me considerou por algum momento um pouco mais ídolo. Mas eu não consigo te dizer se eu escolho um ou outro. Como eu te falei, foram momentos distintos, um início no Vitória, um recomeço de uma oportunidade que eu tinha que agarrar, senão eu ia parar de jogar. E depois no Bahia, mais maduro, mais consciente, né? Fui um protagonista que talvez tenha me dado essa possibilidade de ter sido um pouco mais ídolo. Mas o carinho, o respeito e a admiração eu tenho pelas duas torcidas e os dois clubes. Muito bem. Grande abraço, Wellington Júnior. É uma honra ter você aqui na live, viu, irmão? Você que faz umas lives maravilhosas. Treinador de mentes. Hoje, Preto, nós temos aqui na Bahia o Wellington Júnior, que é um treinador de mentes, que ajuda os jovens a se preparar para o futebol. Eu acho isso muito legal, as coisas boas que entram no futebol. Né? Isso é muito legal. No seu tempo não tinha. Se tivesse um treinador de mentes no seu tempo, Preto, você faria tudo o que você fez ou você faria alguma coisa diferente? Eu ia falar, eu conheço o Wellington, um cara magnífico, acho que o trabalho dele é fundamental e importantíssimo. E, na minha concepção, os clubes deveriam ter obrigação de ter treinadores de mentes, principalmente nas suas divisões de base. Né? Com certeza. Porque você, mais do que eu, sabe as dificuldades que nós temos, né? Que 98% dos atletas têm, que vêm de famílias humildes, onde a cobrança e a carga depositada em cima do jovem de ter sucesso, de ganhar dinheiro, de fazer independência e ajudar a família é enorme. Isso Muito traz grande. para um atleta jovem, para um menino, uma dificuldade muito grande. E é nesse aspecto que a mente, a cabeça, ela é fundamental nesse processo. Então, talvez se eu tivesse um Wellington lá desde o início, lá no Vasco, eu teria trilhado uma carreira muito melhor. Eu acredito que até lesões musculares que eu tive na minha carreira e que foram enormes, elas eram oriundas de talvez um trabalho aqui, de algum A problema que eu não cabeça, conseguia resolver. Com com certeza, certeza. eu tenho absoluta certeza disso. Então, o problema é que nós temos muito dirigente amador, né? Que não conhece de futebol, que não entende de futebol e que está lá que é amigo do presidente ou faz política, enfim. Mas se todo mundo soubesse a importância que a parte psicológica tem, né, naquilo que vai executar em campo, todos os clubes teriam por obrigação psicólogos desde as divisões de base e inseridos também no processo profissional. Muito bem. Muito bem. Grande abraço, Júnior. Parabéns, de verdade. Você sabe que eu sou seu fã. Trabalho fantástico que você vem fazendo aí. Nemias, meu querido amigo vizinho aqui do condomínio onde eu moro, torcedor do Vitória de Quatro Costados, está mandando lhe perguntar quem foi o melhor treinador para Preto Casagrande. Três, né? Eu acho que primeiro, acima de todos, está o Luxemburgo, que é um cara que consegue mesclar a parte motivacional com o entendimento dentro do campo, né? De colocar o jogador certo no lugar certo na hora certa, o saber abraçar e saber dar o esporro, o perceber aquele jogador que vai crescer com a porrada, o que vai crescer com um abraço e um chamego. Então ele fazia isso como poucos. O Evaristo de Macedo, que não trabalhava nada na parte motivacional, mas conhecia de futebol como poucos. Um Sabia pouco. a gestão de pessoas, ele era muito bom, mas de entender de futebol, de tática, ele era fantástico. Então, o Evaristo, um cara formidável, que eu admiro demais. E o cara que eu mais briguei quando fui atleta e treinador foi com o Abel Braga. E que hoje se transformou num amigo que frequenta a minha casa e que eu tenho um respeito e um carinho muito grande. Então, Que são os legal. três treinadores assim que eu guardo bastante coisa boa, né? Assim como guardo coisa que também não faria. Mas
tem muito mais qualidades do que defeitos esses três caras que eu sempre cito. Você falou três feras da bola aí, eu fico me perguntando, será que você brigou com o Abel porque você queria virar meia e lá fazer gol toda hora e abandonaram? O Abel foi o seguinte, eu fui contratado, eu tinha acabado de ser campeão brasileiro e fui para o Fluminense, né? Eu, Felipe, depois chegou o Pet, enfim. O time era de alguns experientes, mas muitos jovens bons. O Fluminense tem uma Ah, categoria de base magnífica. fantástico, E fantástico. aí eu dei azar que na última rodada do primeiro turno eu me machuquei, uma lesão muscular. E aí nisso entrou no time o Diego Souza e o Arouca, que eram dois Nossa, meninos da seleção sub-20. E aí o Abel começou a me botar no banco, eu falei, ah, meu Deus, vou ter que brigar com esse cara. E aí talvez você olhou o esse tamanho do trabalho... cara, Preto? Você olhou o É, tamanho? mas aí talvez, Aldo, esse trabalho emocional que eu te falei, de trabalhar a mente, de Sim, saber sim. aceitar esse momento certo, tenha faltado. E aí a gente acabou tendo algum desentendimento assim, mas nada que fizesse eu perder a admiração e o respeito, principalmente pelo Abel. Mas você já teve algum treinador que você brigou pelo fato de você querer, que você sempre foi um volante meia, jogador com muita qualidade, não só no passe para meter as bolas para o atacante, mas principalmente para o arremate ali nas proximidades da área. Teve muito arranca-rabo com o treinador, por você abandonar lá atrás e ir embora lá para frente. Alguns sim. Eu me lembro que o Hélio dos Anjos, por exemplo, é um cara que reclamava muito, que eu ia muito para frente e tinha que botar os caras me cobrir. Mas Mas Hélio assim, quando eu ia para. é ranziza por É... natureza. Mas vou te confessar que a maioria gostava, até porque quando eu chegava ali na intermediária para frente, eu sabia o que fazer, né? Então, tudo dependia Sempre da minha soube. tomada de decisão. Se fosse uma tomada de decisão que desse um passe final, colocasse um cara na cara do gol, eles engoliam seco. Mas se fizesse contra-ataque, aí o bicho pegava. É verdade, verdade. Hélio dos Anjos era retranqueiro? Era retranqueiro Hélio dos Anjos? Assim, tem treinador que se preocupa um pouco mais com a parte defensiva do que a ofensiva. E eu acho que o grande técnico é aquele que encontra o equilíbrio, né? O Entre os equilíbrio, setores claro. do campo. Claro. Então, mas são É, poucos que eu não conseguem, né? considerava retranqueiro, não. Eu achava que Não, ele conseguia dosar legal. porque ele teve êxito nos times que passou, foi campeão em alguns lugares, aqui mesmo teve sucesso no Vitória, no Goiás. Então é um treinador que tem um currículo bom e não dá para dizer que um cara que é campeão em vários lugares é um cara retranqueiro. Então ele tinha uma Ah, é maneira, uma verdade. filosofia e que a gente tinha que acatar, mas é um cara que teve êxito. Então tem que respeitar essa maneira dele. Verdade. Preto, por tudo que você fala, principalmente essa passagem nos grandes clubes do Brasil e na dupla Bavi aqui, você se realizou profissionalmente como atleta de futebol. Né? É público isso, né? Todo mundo acompanhou e via a sua felicidade de jogar bola até quando você resolveu parar. Mas, e depois do futebol? Como era a cabeça? Como foi? Como ficou sua cabeça? A gente sabe que parar não é fácil, todos dizem isso. Como foi Preto parar de jogar futebol? O que é que tinha na sua cabeça? Vou continuar, vou ser treinador, vou fazer curso. O que aconteceu com essa parada sua? Que talvez é um momento. Alguém citou uma frase uma vez dizendo que o atleta ele morre duas vezes, né? Quando ele Duas para vezes. morre duas E vezes. quando Então eu me morre de senti dessa verdade. forma. Eu me senti dessa forma. Você praticamente morre. E da maneira como aconteceu no meu caso, foi pior ainda, né? Porque não foi uma coisa esperada. Eu com 32 anos, imaginando jogar até os 36, 37, até porque eu me cuidava, tinha né, uma vida fora de campo regrada. Eu tive uma lesão de rompimento de um tendão que me Não é possibilitou fácil. de voltar. Então me pegou de surpresa, né? E foi muito complicado. Tive trabalho, acompanhamento psicológico durante 2 anos, porque dia de quarta-feira e domingo eu chorava vendo televisão, vendo os gols, vendo os jogos dos campeonatos. Então, muito complicado, muito difícil. Aí, com esse acompanhamento psicológico, eu consegui mudar um pouco o foco, né? Foquei naquilo que eu tinha como ideologia depois antecipando um processo, né? Como eu te falei.
me meti nas minhas empresas, mas ao mesmo tempo eu ficava com aquele sonho, não, eu vou retornar, eu vou voltar. E isso foi até os quase 40 anos, cara. Imagine, dos 32 até os 37, 38, eu Ainda ainda pensando em sonhava voltar. que eu ia recuperar, que eu ia fazer o tratamento, que eu ia voltar a jogar. Eu vi um monte de jogador ruim jogando, eu falava, não, eu vou voltar. E é muito difícil. E aí acabei fazendo estágio para treinador, trabalhei na imprensa durante 2 anos, É, aí entrei no Bahia, fui auxiliar durante mais 2, tive o processo lá de treinador durante 2 meses, que foi uma experiência riquíssima na minha vida, mas é um processo muito difícil. O que eu mais sentia falta, Aldo, era fazer um gol com o estádio lotado. Isso meu vinha na Deus. minha cabeça, pô, como é que eu nunca mais vou fazer isso? Uma coisa que eu Puta. mais amava. Eu não me importava ganhar muito dinheiro, pouco dinheiro, eu não discutia bicho. Eu gostava de ganhar e fazer um gol com o estádio lotado. Isso ninguém compra. Ninguém Não, compra. Dinheiro não compra isso. verdade. Então, você, de repente, se vê sem essa possibilidade, é um baque muito grande. Então, Verdade. graças a Deus, eu sempre tive uma família que me ajudou muito. A minha filha tinha acabado de nascer, foi quando eu rompi o tendão. Então, Sim. foquei também nesse processo de estar presente na vida dela, coisa que eu não consegui com meu primeiro filho, Rafael. E aí aproveitei para me dedicar muito a ser um grande pai, a aprender como empresário no ramo em que eu decidi me meter. E aí as coisas Sim. foram caminhando. Mas te confesso que não foi um processo fácil, não. Foi muito complicado. Não, mas E quem dá você um depoimento desse deixa muito claro que a paixão primeiro pelo futebol, né, isso é nítido, né, nas suas palavras, né, você acaba se emocionando para falar disso, né? A gente sabe o peso que é parar de jogar futebol, mas uns sentem muito mais do que outros. E você está naquela lista dos que sentiram muito ter que parar, deixar o que mais amava de fazer para trás, né? O Alisson Falcão, nosso querido amigo que está sempre aqui na live, está me perguntando e já mudando. Grande abraço, Nilton Mota e Alex, ambos na área aí, participando da nossa live. Preto, o Alisson está perguntando se o que é que você acha da saída do Mister. O Flamengo perde muito pela sua experiência de futebol como treinador? Eu acho que a maneira como ele conseguiu o ano passado, é lógico que a gente vai colocar outras questões aqui, é um debate muito complexo. Mas eu acho que a maneira como esse cara chegou e a rapidez como ele conseguiu implantar um ritmo que a gente aqui não estava acostumado a ver. Uma Verdade. intensidade não só de jogo, mas de treino, que é o que acontece muito na Europa e que o brasileiro preguiçoso não está acostumado a ter, que é a intensidade Verdade. no treino, que é treinar como se joga. Ele conseguiu muito rápido. Então, acho que grande virtude do Jesus foi essa. De conseguir muito rapidamente impor uma maneira europeia de se jogar no Brasil. E aí, lógico, com o improviso, com os craques que ele tinha, né, à sua disposição, ele soube, como poucos, colocar aquilo que ele tinha como experiência e inteligência de todo o tempo que ele viveu na Europa em prática. Eu fico na minha dúvida, Aldo, se ele conseguiria repetir isso, porque não é um processo fácil. Porque esse ano, o que Já ele tinha não. para ganhar? O que ele tinha para ganhar além da Libertadores? Era o Mundial. Só o Mundial ia dar por satisfeito com o torcedor do Flamengo. Exatamente. Então, acho que ele foi malandro, ele aproveitou essa proposta aí e falou: vou me Melhor mandar, momento. porque melhor momento para eu me mandar. É E, verdade. lógico, como pessoa, não acho que foi uma atitude legal por abandonar no barco, mas não sei se eu faria a mesma coisa, principalmente pelo fato dele ter uma família longe, né? Ah, verdade. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E eu vou fazer um comentário que todo mundo fala de Jesus, do brilhante treinador Jesus, e a gente viu que ele mostrou o trabalho, tudo que você falou aí, de trabalho, no dia a dia, você percebia que ele treinava de verdade, ele preparava o jogador dele para o jogo. Uma coisa me chamou a atenção, Preto, que foi a retomada do futebol carioca agora na pandemia. Primeiro jogo do Flamengo, eu fui assistir contra o Boa Vista do meu querido amigo Paulo Bonamigo. Eu fiquei encantado. Eu fui assistir o jogo pensando assim, isso vai ser um baba miserável. Flamengo voltando na nhaca, cheio de título, Boa Vista na retranca, não vai ter futebol. O Flamengo jogou demais. Foi uma coisa assim absurda. Imprensou o Boa Vista lá, e depois de uma conversa com um bom amigo, eu disse,
por amigo, só eu tinha que me segurar lá atrás para não tomar 9, porque os caras. Saiu até um áudio, não sei se você chegou a ver, de um atleta do Boa Vista dizendo: os caras falavam uma linguagem dentro do campo, toca, sai, passa por trás, não sei o que ninguém entendia nada. Vai no 3, vai no 2. Então você vê que é fruto realmente do trabalho, exatamente o que você falou aí. Meu filho se tornou torcedor do Fluminense, então eu acompanho por ele, assim, muitos jogos do Fluminense. Mas no ano passado eu fazia questão de parar para assistir o Flamengo, velho. Justamente por essa imposição como o time jogava, por botar o time para frente, um segundo volante como o Gerson. São poucos clubes do mundo que tem o treinador do mundo que tem coragem de fazer isso, principalmente aqui no Brasil. E ele fez isso, só jogadores para frente, perdeu a bola, todo mundo voltando, todo mundo marcando. Então ele conseguiu algo assim que a gente tem que enaltecer o trabalho do Jesus no Flamengo, porque o ano passado deu gosto de ver e esse ano ele já voltou com o mesmo ritmo. Verdade. Preto, como vai ser Preto Casagrande? Você ainda pensa em voltar para a beira do campo? Você quer voltar a ser treinador de futebol? A gente não pode dizer nunca, né, Aldo? Mas hoje eu te digo que eu não passa pela minha cabeça voltar a viver essa vida, sabe? É uma vida muito desgastante, eu acho que é uma vida muito desrespeitosa. É a única profissão no Brasil que não tem reconhecimento em Brasília. Aí você vê os treinadores brigando pela Lei Caio Júnior, né, que é um cara que deixou o legado e que todo mundo primo, sabe. Inclusive, né? Meu primo. Para quem não sabe, o finado Caio Júnior, grande treinador, é primo de Preto. Isso. Aí você vê um trabalho que os caras fizeram, uma federação, para buscar esse reconhecimento, para buscar ter um pouco mais de respeito pelo treinador, porque ninguém respeita o treinador no Brasil, a verdade é essa. E você não consegue botar para frente a lei em Brasília. É impressionante. Então, acho que enquanto não tiver esse reconhecimento pela Lei Caio Júnior, dificilmente a gente vai ter uma qualidade no que diz respeito a treinadores brasileiros. Porque é uma bagunça, é um querendo derrubar o outro, é trabalhar 3 meses para receber um, e daqui a pouco você empata e tira um jogador que o diretor não quer e te manda embora. E aí você vê clube pagando 4 treinadores ao mesmo tempo. Onde já se viu isso? Então, enquanto não tiver uma lei de reconhecimento dessa profissão, eu, sinceramente, não me vejo. Graças a Deus eu não preciso. Hoje eu tenho minhas empresas que me dão um sustento, não vivo como milionário, mas tenho uma estabilidade financeira, vivo bem, tenho os momentos com meus filhos, que eu dou muito valor a isso. Então não dá para eu abrir mão disso para viver uma vida de desrespeito como vive o treinador brasileiro. Então hoje não me passa pela cabeça. Agora, que eu sinto falta do futebol, óbvio. Que eu acho que eu seria um baita treinador, um baita gestor, qualquer comentarista de TV, de rádio. Eu tenho propriedade para dizer por tudo que eu vivi e pelas experiências que eu vivi, que seria um dos melhores, não tenho a dúvida disso. E principalmente pelo amor, como você disse, o amor que eu tenho pelo futebol. Então, vamos esperar um pouco mais, ter um pouco mais de calma e, como eu te falei, hoje eu me dedico muito às minhas empresas, mas existe essa cachaça, vamos dizer assim, esse vício pelo futebol que sempre deixa um pouquinho de esperança de um dia poder voltar. Não, é verdade, independentemente da paixão, da cachaça. Eu estava na coordenação de captação da base, quando você, interinamente pelo menos, começou a sua trajetória de treinador ali no Bahia, e todo mundo falava do seu trabalho, do nível do seu trabalho, e você tinha muito futuro como treinador. Eu confesso que fiquei surpreso depois com a sua saída repentina do campo, né, e se voltar completamente para a sua atividade, aí, outra atividade comercial, mas eu acho que o futebol perde. Né? Você é uma pessoa muito esclarecida, conhece futebol, fala fácil, sabe os atalhos da bola, esteve lá, jogou muito, tem qualidade. Eu acho que são requisitos, principalmente, e enxerga na beira do campo. Né? Não adianta tudo isso se você não conseguir se enxergar. E um dos comentários que eu via, você sabe que eu tinha muitos atletas, muitos amigos dentro do grupo que você comandou, só falava para Preto sabe comandar, Preto sabe o que dizer do jogador. E o vestiário dele é bom porque ele foi atleta. Eu esperava que a sua carreira de treinador não fosse interrompida. Eu achei que você ia buscar, inclusive, trabalhar, buscar outros clubes até chegar
no nível que você sonha em ser certamente? Mas nenhum assim que me um brilho nos olhos, entendeu? De largar minha. Eu tenho uma filha de 13 anos que precisa de mim aqui perto dela nesse momento. Então, entre tá essa atenção para minha filha nesse momento de né, e tal, e arriscar para jogar, ser treinador de um time de uma Série B, sem estrutura, sem receber, sem reconhecimento, sem respeito, eu preferi dar um tempinho aqui com meus negócios e ficar perto dos meus filhos. Verdade. Preto Casagrande, dirigente do Flamengo, traria outro técnico de fora ou ia buscar um nome aqui no Brasil? Da maneira como o Flamengo conseguiu, né, um padrão de jogo, eu acho que o Flamengo não tem que abrir mão disso. E eu acho que só um treinador lá de fora que pode dar sequência a esse trabalho iniciado pelo Jesus. Eu acho que o Flamengo hoje é uma potência, não só dentro de campo, mas fora. É exemplo de gestão, é exemplo de administração, é exemplo de como brigar na mídia. Então tem feito um trabalho magnífico fora de campo. E eu acho que para dar sequência a esse trabalho, que a gente percebia uma diferença do Jorge Jesus, eu acho que alguém lá de fora seria um nome mais bem aceito, principalmente pelos atletas. Eu citei hoje, eu estava discutindo com meu filho sobre isso, e talvez o Pochettino, que é aquele argentino que teve em alguns times na Europa, seria o nome ideal para o Flamengo trazer. Muito bem. Vamos sim, viu, Alisson? Vou mandar a produção te procurar aí para a gente marcar uma live para bater um papo aqui. Muito bem. Um grande abraço ao pessoal que está na live aí, Carlinhos, muita gente boa entrando na live. Preto, a gente falou há pouco do Caio Júnior e eu sei que isso deve ser uma coisa que ainda mexe muito com você, pela proximidade, pelo parentesco. Eu também perdi um amigo querido, o Ananias, que foi um atleta meu, desde os 14 anos de idade, né? E perdeu a vida ali naquela tragédia, foi a maior tragédia do futebol brasileiro. E eu queria saber de você, acho que as pessoas estão na live também, né? A família do Caio, como é que está, de alguma forma, foi reparada alguma coisa em termos financeiros? A Chapecoense cumpriu com o que prometeu às vítimas daquela tragédia, Preto? O Gabriel, acho que ele entrou aí, filho do Caio, eu vi que ele entrou na live, talvez ele esteja ouvindo. E assim, a gente nunca entrou no mérito da conversa, nem com a Adriana, que é a viúva, nem com o Gabriel e com o Matheus. Mas o que a gente percebe, através até das mídias, é que existe um movimento ainda brigando lá em Brasília, né? Até com o neto, que o sobrevivente da tragédia, que está brigando pelos seus direitos. Então, pelo que se parece, pelo que a gente sabe, ninguém pagou ninguém. Nem a Lamia, que não tinha e nem fez o seguro obrigatório, nem a Chapecoense, que dizem que se for ter que pagar todo mundo, vai quebrar e fechar as portas, e já atravessa uma crise sem precedentes. Então, pelo que a gente percebe, assim, eu acho que ninguém, né, das famílias das pessoas foi ressarcida, não. Eu acho que teve só um seguro da CBF, pago pela CBF. Isso nós ficamos sabendo. Pelo que eu sei, só foi pago isso. Com relação à Lamia e ao Chapecoense, eu acho que nada foi acertado. Abraço nosso querido Emerson Melo. Jogou com ele, Preto? Emerson, gente da melhor qualidade. Esse é. Era muito sério para mim. Eu queria levar ele para a noite, para tomar cerveja, e ele querendo me levar para a igreja, para estudar. Eu que nada, rapaz, vamos para a noite. Mas tem um carinho absurdo pelo Emerson, um grande profissional, um caráter invejável e que está fazendo um belo trabalho lá no Vitória. Ser humano fantástico, grande profissional. E está sempre aqui na live. Toda live, segunda e quarta, o nosso Emerson está aqui com a gente. Preto Casagrande, o que eu desejo a você é que você volte para o futebol. Queria lhe agradecer muito, tá? Muito, desde o primeiro momento que eu fiz o contato para você participar aqui do Papo de Trivela. Você foi sempre muito atencioso e solícito, como sempre. Né? Obrigado de coração. Espero em outras oportunidades e tomara que na próxima seja você, quem sabe, dirigindo um clube, como é desejo nosso na Trivela, por entender por tudo que eu te falei. Acho que profissionais como você tem que estar no futebol, né?
Desejo que isso possa acontecer, se também for da sua vontade, e te agradecer muito. Tá? Obrigado por ter batido esse papo aqui com a gente. Espero em outras oportunidades poder trazê-lo aqui novamente. Grande abraço, querido amigo. Pô, tenho um carinho muito grande por você, apesar de a gente não ser muito próximo, né? Tivemos poucos momentos, mas é como você falou, no Verdade. meio do futebol, todo mundo fala e todo mundo escuta, e eu sempre só escutei coisas maravilhosas a seu respeito, o grande Obrigado. profissional, a grande pessoa. Então, desde o momento da primeira contato, fiz questão de tirar um tempinho, porque eu sabia que ia ser de qualidade. Estou feliz por ter trocado essa ideia com você, esse bate-papo. Eu recebo aí mais de 30 convites por dia para fazer, mas tem umas malas aí que eu não aguento, não. Os caras chatos que não sabem porra nenhuma de bola. Aí eu seleciono um ou outro, e você é um cara que conhece muito de futebol, Muito portanto, obrigado, também irmão. estou feliz pra caramba ter participado e sempre à disposição, quem sabe um dia de a gente voltar ao futebol e trocar essa ideia sempre que for necessário. Um grande Muito bem. abraço e parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, irmão. Grande abraço, parabéns a você. Grande Preto Casagrande, figura, gente boa da melhor qualidade, figuraça que bateu papo de trivela aí com a gente nessa segunda-feira, 20 de julho, ano da pandemia. Dia do amigo também, né? Abraço a todos os amigos. Marcos Mascarenhas, grande abraço. Ramalho Volante, olha que fera aí na nossa live, grande abraço. Obrigado a todos vocês aí. Neemias, grande abraço, fera é você. Obrigado por estar sempre aqui com a gente. Grande Jamison, obrigado a todos vocês que participaram, que nos deram essa moral de estar aqui nessa quarta-feira à noite, batendo de trivela. Lembrando que hoje nós tínhamos um outro candidato, que era o nosso Saul Brito Duarte, ex-árbitro de futebol, que ia bater de trivela aqui com a gente, mas teve um problema com uma pessoa da sua família, um problema de saúde sério, inclusive, e nós vamos remarcar essa live com o nosso querido Saul Brito Duarte. Quarta-feira tem mais, a partir de amanhã vocês estão recebendo aí aquele velho card informativo sobre os nossos convidados da quarta-feira. Um vai ser o nosso querido Marcílio, do Confiança, no primeiro tempo da live, e vamos estar junto com mais 2 candidatos para a gente bater sempre de trivela. Grande abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus e fiquem em casa.